A paz do Senhor, eu sou Luiz Antônio de Carvalho, da Assembleia de Deus Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro do Números, a partir do capítulo 27. Vamos à leitura de hoje. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macra, Noá, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandato, de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e o que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos dele, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pelas mãos de Moisés. Capítulo 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhe: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mais oferecer o seu tempo determinado. E disse-lhes: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano,
sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de um efá de flor de farinha em oferta de manjares, misturado com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, um cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, e a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares com a sua libação. Holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro, e a 1/3 parte de um hin para um carneiro, e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação se oferecerá. Porém, no 1º mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor, de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para um bezerro e 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, e para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor. Segunda a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro 1/10, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha com as suas libações. Capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês. No 1º dia do mês, nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á um dia de jubilação.
Então, por holocausto, um cheiro suave ao Senhor oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor, de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, e para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, sem cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. Semelhantemente aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa do Senhor. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e para cada um cordeiro, 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação dos pecados, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e a sua libação para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e sua oferta de manjares, e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e sua libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros,
para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e sua oferta de manjares e sua libação. No 8º dia tereis dias de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e sua oferta de manjares, e suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. Essas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, e se seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e se seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e todas as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhe anulou, no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhe-os tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se todo lhes anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás o teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra.
Assim foram dados aos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Moisés os mandou à guerra de cada tribo 1000, e eles a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, à guerra com utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além do que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Rebá, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa, de homem e de animais, e trouxeram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa, e os despojos para o arraial, com campinas de Moabe, que estão juntos do Jordão em Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham a serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram a ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor ao negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deixando-se com ele, para vós deixai-a viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificarei toda veste, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo objeto de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, e toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se espiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a soma da pressa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500 uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas a metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 um tanto, dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os dará aos levitas, que têm cuidado de guardar o tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa, o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e 2 mulheres que não conheceram homem algum,
deitando-se com ele. Todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de alma humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Dessa metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homem como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhuma falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim, Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos, dos tribunos e dos centuriões, pois os homens da guerra, de cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Concluímos mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Não esqueça de marcar a sua presença clicando no link abaixo aqui, nos comentários, a fim de registrar sua leitura. Os participantes que efetuarem mais de 70% de leitura receberão um certificado ao final desse projeto. Acompanhe os demais horários para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.